Olá, meus queridos, bom dia, tudo bem? Vamos para a nossa aulinha de português e nós trabalharemos nesse primeiro momento sobre pontuação. Trabalharemos o conteúdo que diz respeito à pontuação. Quando nós trabalhamos pontuação, Tia Vilma já colocou para vocês que nós não ficamos restritos ao conhecimento dos símbolos, né? Que marcam ali a expressão das ideias da pessoa. Então, nós temos que esses são os recursos utilizados para representar adequadamente, marcar ali adequadamente a colocação da ideia através da escrita. E nós vamos entender o seguinte, que a pontuação é exatamente a utilização dos símbolos que fazem parte da nossa gramática, que são os símbolos que a gente reconhece como aqueles utilizados para pontuarmos as expressões das ideias, para reconhecermos também, quando um texto já escrito, por que da utilização daqueles símbolos, daquela forma ali apresentada no texto. Isso está trazendo para nós que aquela é a expressão verdadeira da vontade do autor, da vontade daquele que escreveu o texto, que produziu o texto. Essa vontade vem para dizer para nós como que o autor naquele momento expressou as suas ideias, qual foi a maneira da colocação da ideia através do registro. Então, assim a gente estuda a pontuação, reconhecendo aí aquilo que condiciona a ideia ao registro realizado, desculpem. E aí nós vamos então verificando o seguinte, nós trabalhamos anteriormente a leitura do texto, um apólogo, a gente vem trabalhando pontuação, pontuando frases, no sentido de compreender qual a expressão da ideia de acordo com o sinal gráfico usado. E aí a gente vai então para essa etapa que são os aspectos discursivos. Quando nós tratamos de pontuação, nós estamos colocando duas situações. Quando a gente se comunica através do discurso. O que é o discurso? É como a gente interage, qual é a comunicação feita através da escrita. Então, vejamos, tem dois aspectos que nos colocam diante dessa possibilidade de comunicação através da escrita. A escrita é o registro da expressão das ideias. E aí nós vamos então para a etapa 2, são os aspectos discursivos. Então, o discurso ele se dá de duas maneiras, de dois modos. Ele se dá de um modo direto, em que as pessoas diretamente se colocam, colocando cada uma as suas ideias, mas ali, desculpem mais uma vez, mas ali se relacionando diretamente, o discurso ele é posto de forma direta, sem intervenção ou sem a utilização de outra pessoa para transmitir aquela ideia, aquele discurso, aquela possibilidade de comunicação. Então, nós vamos entender o discurso como, de que modo que a gente se comunica, E principalmente quando nós estamos nos comunicando através da escrita. Através da escrita, de que maneira que essas ideias foram colocadas?
elas foram expressas ali de um modo mais direto, ou seja, que aproxima o leitor da realidade da comunicação que aconteceu. Então, veja bem, o modo direto desse discurso, ele coloca o leitor mais próximo da realidade, da situação em que aquela comunicação aconteceu. Então, a gente pode entender o seguinte: nesta comunicação direta, não há a participação de outra pessoa. A comunicação está acontecendo ali, né? Mais próxima possível da realidade do que houve entre os personagens que estão no texto e que fazem parte do texto. Esse nós chamamos de... Esse aspecto discursivo é o discurso direto. Então, o discurso direto é aquele em que a comunicação que ocorreu ali, que aquele texto está trazendo para nós, que aquele texto está ali através, né, de ter sido registrado ideias e composto esse texto, então está trazendo para nós a representação mais próxima da realidade, daquilo que realmente houve em comunicação entre os personagens, entre as pessoas que fazem parte ali daquele texto, tá certo? E outro aspecto discursivo é aquele em que se utiliza outra pessoa, tá certo? Olha só, uma terceira pessoa, porque o discurso direto, a comunicação, o que a gente entende por ele? Duas pessoas ou pessoas ali diretamente se comunicando, sem a necessidade da existência de um outro, para que a gente tome conhecimento da representação das ideias ali. Então, veja bem, no discurso direto, que é um dos aspectos discursivos, nós temos ali somente a presença dos envolvidos na comunicação. Então, essa comunicação, ela acontece de forma direta. Ela não é apresentada como tendo outra pessoa nos dizendo o que foi que aconteceu nessa comunicação. Tá certo? Então, quando nós temos uma comunicação que ela demanda, ela apresenta uma terceira pessoa, ou seja, uma pessoa que está fora da comunicação, na realidade, ela não participa daquela comunicação, ela então está nos dizendo, está nos contando aquilo ou que ela presenciou e sabe, ou aquilo que ouviu dizer, ou aquilo que soube por outros meios, pelos jornais, por outros meios de comunicação. Então, uma pessoa que se apossa desse conhecimento, do fato e dessa comunicação que houve ali de acordo com a existência do fato, ela então nos conta o que ela sabe. Ou que ela sabe porque ela presenciou, porque ela estava junto e viu a tudo, mas ela não participou da comunicação, apenas ela foi ali uma pessoa que viu, né? Ela não participou da comunicação, mas ela viu, ela conhece como os fatos aconteceram. Ou ela não estava lá presente, ela não viu aquilo como realmente aconteceu, mas ela soube por intermédio de outros meios. Ela ficou sabendo. E essa pessoa, então, ela vem e nos conta aquele fato. Então, vocês observam que são duas situações diferentes. Primeira, aquela em que os comunicantes, eles
realizam ali a comunicação entre si diretamente, um com o outro, sem que ninguém precise ali dizer o que eles comunicaram, né? O que foi que eles falaram? O que foi que eles conversaram? O que aconteceu? E a outra situação de comunicação é aquela em que alguém, conhecendo o fato, conhecendo o que houve nessa comunicação, mesmo que ele não estivesse lá presenciando, mas ele soube como tudo aconteceu por outros meios, e ele vai dizer o que aconteceu, né? Isso para nós. Ele vai repassar aí o fato e as comunicações que houveram entre os personagens. Então, vocês viram que aqui entrou uma pessoa a mais, né? Então, nós chamamos de terceira pessoa. Terceira pessoa é aquele que não faz parte do evento, do fato e, por consequência, da comunicação no acontecimento daquele fato. Mas ele assistiu, ele presenciou lá, distante, sem participar, e ele pode nos contar. Ou ele não presenciou, mas ele tomou conhecimento através de outros meios, pode ser por outras pessoas, pode ser através de um noticiário. E aí ele nos conta o que ele soube. Então vejam bem que essas duas situações, elas se diferenciam por uma razão. Aliás, por duas razões óbvias, né? A primeira, no discurso direto, somente os comunicantes estão ali representados na comunicação do texto. Então, esse discurso é direto. Ele acontece ali entre as pessoas ou os personagens do texto. Tudo bem? E a outra possibilidade, o outro aspecto discursivo, é aquele em que, além dos comunicantes, né, que serão expressos ali no registro através do texto, existe uma terceira pessoa que ela fará parte do registro, porque ela é aquele que irá nos dizer sobre os fatos. Tudo bem? Então aí nós temos a presença do narrador. Quando nós temos a presença do narrador, é essa terceira pessoa que a tia Vilma está falando. Terceira pessoa, quem é? Aquele que não participa lá do evento, do fato. Mas ele sabe, ou porque presenciou, ou porque ele soube e está nos contando. Então, é o narrador. Narrador é aquele que vem dizendo para nós, narrando os fatos, trazendo até nós, leitores, o conhecimento do que houve naquela situação, naquele fato ocorrido, como que houve a comunicação enquanto aquele fato aconteceu. Então, ele vem nos contando, ele vem dizendo para nós. E o aspecto discursivo, que nós chamamos de discurso direto, é aquele que não há a interferência do narrador. O narrador ele não aparece, simplesmente os fatos são ali narrados através da comunicação entre os personagens do texto. Então, crianças, vamos imaginar assim uma hipótese. Num tempo de aula normal, vocês estariam na quadra com o professor de educação física e naquele momento ali, por alguma razão, duas crianças entram ali em atrito por alguma questão, que nós agora é hipotético, né? E começam a discussão entre os dois. Um fala uma coisa, outro diz outra.
e falam e dizem e vão tecendo ali os fatos, o que eles estão, através daquela comunicação, que é aquela discussão neste evento, eles vão dizendo, eles vão colocando ideias. E essas ideias são ali entre eles, não existe uma terceira pessoa ali participando, é diretamente entre essas duas crianças. Então, esse discurso, ele é direto. Então, ele está acontecendo ali diretamente entre os participantes, os comunicantes. Mas vamos pensar agora numa situação diferente sobre esse mesmo fato. Na aula de educação física, duas crianças se desentendem, entram em conflito e começa ali uma discussão. E eles fazem tudo do mesmo jeito, se comunicam ali, verbalizando, falando um com o outro, e tudo isso que eles colocam são ideias de um e de outro. Mas vamos colocar aqui que o Mateus, ele lá distante, ele viu aquilo acontecer. Ele não estava lá no meio, ele não participou daquele conflito, daquele desentendimento, daquela comunicação, mas ele viu. E ele vem para a sala e ele conta para a tia Vilma: tia, na aula de educação física, fulano e fulano se desentenderam por isso e os dois começaram uma discussão. E um disse para o outro isso, o outro disse aquilo, e falaram isso, disseram aquilo. Olha que ele está reproduzindo aquilo que houve na sala, na quadra. Ele está trazendo para mim, que não vi o evento, o acontecimento, e ele está repassando, ele está fazendo chegar até mim a informação para que eu tome conhecimento do que houve na quadra. O que aconteceu, como aconteceu, os comunicantes lá disseram. E então, a partir do Mateus, eu fico sabendo e eu tomo conhecimento daquelas ideias que ali foram colocadas. Quem disse o quê? Por quê? Quem começou? O que aconteceu? Quer dizer, eu tomo conhecimento desse fato através do Mateus. Então, veja bem, o Mateus, ele viu diretamente aquilo que acontecia lá entre os comunicantes. Então, aquilo que houve lá é um aspecto discursivo direto entre os personagens do fato. Mas quando o Mateus vem e traz para mim e diz para mim, e eu tomo conhecimento a partir das colocações das ideias pelo Mateus, aí eu tenho um discurso que já não é mais somente entre os comunicantes do fato ocorrido, mas também uma terceira pessoa que ele entra nesse discurso, mas como narrador, aquele que está contando os fatos. Ele está narrando os fatos. E ele observou, ele não participou daquilo que houve, mas ele estava de longe observando. Então, o Mateus, ele é o narrador para mim. Então, como que eu tomei consciência do fato, das coisas que houveram? Através do Mateus. Por quê? Porque ele narrou para mim os acontecimentos. E como foi a comunicação. Então, aí, o Mateus, ele é o narrador. E que narrador que ele é? Se ele não participou, ele é observador. Aquele que somente observa, estando presente assim à distância, ou mesmo quando ele observa através de uma notícia, através do que ele soube por alguém, então ele é observador. Aquele que observa o fato e aquele que, conhecendo os acontecimentos daquele fato, as pessoas envolvidas, os personagens e também a comunicação que existiu entre os personagens,
ele narra. Então, ele é observador porque ele não participou. Então, crianças, esses aspectos se enquadram nesses aspectos discursivos. Então, aquele em que diretamente a comunicação se dá entre os personagens mais aproximadamente possível da realidade, nós temos um discurso que é direto, que é entre os comunicantes, tá certo? Aqueles que se comunicam ou se comunicaram. E quando nós temos a presença de uma terceira pessoa para relatar esses fatos, para dizer esses fatos, para narrar o fato, que aí nós sabemos o que aconteceu. E junto com isso, ele vem narrando como isso aconteceu. Esse como, o que os comunicantes falaram, quais foram as ideias ali apresentadas. Aí este é o narrador, essa terceira pessoa, ele é o narrador. E se ele não participa do fato, ele é narrador observador. É aquele que toma conhecimento de forma distante, sem participação, mas ele é capaz de dizer para nós, leitores, ou mesmo que na oralidade, ouvinte, aquilo que aconteceu, como aconteceu e como foi a comunicação existente ali no acontecimento. Então aí nós estamos agora partindo para o estudo da compreensão dos discursos, do discurso direto, como a tia Vilma colocou, aquele que acontece ali entre os falantes, os comunicantes, e o discurso indireto. O discurso indireto é aquele em que nós temos a presença do narrador. O narrador, ele vai nos passar toda a ideia do fato, da comunicação, mas não de forma direta. Por quê? Porque ele não faz parte do fato, da comunicação que houve, então ele vem de forma indireta trazendo o conhecimento do fato para outra pessoa, e ele é uma terceira pessoa. Então, quando nós temos no discurso a presença de uma terceira pessoa é o nome que nós damos para aquele que não participa do fato, mas ele soube, ele conheceu através de outras maneiras de informação que não é a direta, né? Então, aí nós temos um discurso indireto. Por que que o discurso é indireto? Porque tem a presença do narrador. O narrador é aquele que vem narrando, relatando, dizendo os acontecimentos, a comunicação que houve de forma indireta. Ele vem nos contando, tá certo? Enquanto que o discurso direto, não há a interferência e a participação do narrador, porque nós conhecemos a comunicação através da leitura do texto na representação da fala do personagem. O que quer dizer isso? Ali está representada de forma mais aproximada possível da realidade, como houve a comunicação entre os personagens. Então, aqui nós leremos dois trechos, então, do texto, um apólogo, que nós lemos anteriormente. Então, vamos lá para a leitura. Trecho 1. Deixe-me, senhora. Que a deixe? Que a deixe? Por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete? É agulha? Agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Então, esse é um trecho do texto, um apólogo que nós trabalhamos. Vamos agora para o trecho 2. Vamos sempre observando e prestando atenção. Estavam nisto,
Quando a costureira chegou à casa da baronesa e a cumprimentou dizendo bom dia. Não sei se disse que isto se passava em casa de uma baronesa que tinha a modista ao pé de si, para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pediu licença à baronesa, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Então, esses dois trechos do texto, um apólogo. Olha o que é interessante observarmos aqui. Então, deixa a tia Vilma dar uma ampliadinha. Prestando atenção, crianças, vocês verão o seguinte. Aqui eu tenho deixe-me, senhora, deixe-me. Quando eu digo deixe-me, é para deixar a mim ou é para deixar o outro? Olha, deixe-me, senhora, quer dizer, me deixe em paz, né? Então, aí eu observo o seguinte, o verbo está em primeira pessoa. O que quer dizer isso, crianças? Loucura acontecendo, mas voltaremos, tá? O que quer dizer isso? Brincadeira.